Chegamos ao episódio 4 da primeira temporada de Cidade de Deus, a Luta Não Para. Eu tenho feito aqui uma análise semanal de todos os episódios que estão sendo lançados no domingo lá na Max. Tem sido muito legal essa cobertura, falar sobre essa série junto com vocês aqui no meu canal, revisitar nessa história, lembrar do filme, enfim, tem sido muito bacana mesmo. Mas eu tenho percebido que a temporada tem tido altos e baixos, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Lembrando que se você não for inscrito ainda, por favor se inscreva, eu falo muito sobre filmes, sobre série, tenho falado, claro, sobre Cidade de Deus e várias outras séries nacionais. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo, e também eu fiz um vídeo de análise do episódio 3, na semana passada. Eu demorei um pouquinho para postar o vídeo, e esse vídeo teve um engajamento bem ruim, as pessoas não assistiram tanto, então se de repente você que está acompanhando aqui as minhas análises não viu ainda, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você ir lá conferir tudo que eu falei sobre o episódio 3. E já deixa aqui nos comentários o que você tá achando da temporada até agora. Bom, eu falei no começo do vídeo que eu tô achando a temporada com altos e baixos, isso porque a gente teve um primeiro episódio excelente, muito bom mesmo, com um gancho muito incrível do segundo episódio. Porém, o segundo episódio não foi tudo isso que eu esperava. Eu achei ele um pouco mais morno, né? Um pouco mais sem tantos grandes acontecimentos. E isso é natural. É natural que uma temporada de uma série tenha, de fato, episódios mais tranquilos e episódios cheios de emoção, né? Pra gente não ficar até mesmo cansado de ver a mesma coisa. Mas lá no terceiro episódio, que foi o da semana passada, eles retomaram aquela força que tinha o primeiro, e eu gostei bastante, inclusive falei nesse vídeo aqui, que eu deixei na descrição. O episódio, que é a metade da temporada, afinal terão 6 episódios ao todo, ele termina de um jeito que vai mudar completamente a história da Cidade de Deus. E as escolhas do roteiro, a partir do quarto episódio, vão definir se o restante da temporada é bom ou não. E olha, eu sinto em dizer que eu não gostei tanto desse episódio 4. Então vamos falar aqui o que aconteceu. Eu gosto de separar os arcos dos personagens pra gente analisar eles individualmente. Mas só recapitulando ali o final do episódio 3, o Curió, ele é surpreendido pela gangue do Braddock. Quando o Curió já tinha vencido tudo, já tinha matado o Ocimar, e o Braddock estava ali completamente enfraquecido, a Jerusa tem a ideia de chamar o 011, que era um dos braços direitos ali do Curió, pro lado deles, e aí eles acabam fazendo uma emboscada ali, quando o Curió decide descer para a favela e visitar a sua família. Então acontece um tiroteio ali no final do episódio, o PQD acaba sendo atingido com vários tiros e o Curió leva muitos tiros nas costas. Eu tinha falado no meu último vídeo que eu não achava que esse personagem ia morrer, afinal eles contrataram o Marcos Palmeira, que é um ator gigantesco. O personagem é um personagem muito importante para essa história, e como eles já estavam usando ali o artifício, né, da UTI, por exemplo, o próprio Ocimar tinha levado vários tiros, foi parar na UTI e se recuperou e depois quis se vingar. Eu achei que fosse acontecer a mesma coisa com o Curió, mas não foi isso que aconteceu. Ele de fato morreu, tá, gente? A participação do Marcos Palmeira foi até a metade ali da temporada, e a gente não vai ter mais o Curió. Pra ser sincero, eu acho que foi uma perda muito grande pra história, não pelo fato do Curió ser um excelente personagem, o que eu acho que não foi tão icônico quanto foi, por exemplo, o Zé Pequeno, claro, mas eu acho que essa guerra entre o Braddock e o Curió poderia sim se estender até um pouco mais longe na temporada, os embates que eles tinham, né, e esse lance de pai e filho, para ter essa redenção desses personagens, e eles fazessem as pazes e tudo mais, isso tudo poderia ser muito interessante para a trama. Claro que a gente não pode analisar uma série pelo que ela poderia ser, e sim pelo que ela é, mas é interessante a gente imaginar também como esses personagens poderiam lidar com essas brigas ali, que muito mais tinha a ver com a briga familiar, né? Eu tinha até falado que lembrava muito Guerra dos Tronos, porque era de fato uma guerra pelo trono. Então, com a morte do Curió, a gente vê nesse episódio 4 as consequências lá na Cidade de Deus, em como cada personagem foi afetado. Para começar pelo Braddock. E aí que vem a minha crítica já para esse quarto episódio, é o que eles estão fazendo com o Braddock. Eles estão transformando o Braddock nesse cara louco, né? Que quando ele finalmente atinge o poder, quando ele finalmente consegue o que ele quer, isso acaba subindo para a cabeça dele e ele fica completamente
louco. O episódio começa com o funeral do Curió. Alguns moradores, inclusive, levam placas e fazem homenagens para o Curió. E o Buscapé, que tá narrando ali a história, fala que o Curió, ele era o melhor entre os piores. Tipo, ele não era a melhor pessoa do mundo, mas diante de todos os chefes ali do tráfico e os bandidos que tiveram até o momento, o Curió foi o melhor deles. E isso agradava a população, agradava os moradores da Cidade de Deus, e por isso eles queriam prestar as últimas homenagens, só que eles foram impedidos pela gangue ali do Braddock, que não deixaram eles chegarem até o funeral. No trailer da temporada, a gente tinha algumas cenas de pessoas com placas e protestos e tudo mais. E boa parte dessas cenas são desse momento em que os moradores estão ali de luto pelo Curió. Eu achava que tinha algo a ver com protestos contra a violência e tudo mais, o que pode ter aí no restante da temporada, mas eles usaram algumas partes para justamente esse momento. E lá dentro, no velório do Curió, tá todo mundo muito triste, a esposa dele ali tá muito triste, e o Braddock tem a cara de pau de chegar lá e prestar as condolências. Ele tem um embate ali com a que ele considerava ser a tia dele, depois ela fala que não é tia dele coisa nenhuma. Afinal, foi o próprio Braddock que matou o Curió, né? O tiro veio dele também, que o Curió levou nas costas. Então, ele, de fato, contribuiu para a morte do seu pai, né, de criação. E ali já dá para ver que a morte do Curió afetou muito o Braddock, né? Que ele até mesmo fala que não queria que aquilo tivesse acontecido daquela forma. E nesse velório tá toda a família do Curió, a esposa dele e os filhos, menos o Geninho, que tá fugido. Afinal, o Geninho era envolvido ali na guerra, e com certeza o Braddock vai querer matar ele. Mas eu confesso que não gostei tanto dessas cenas do velório não, tá? Eu achei até um pouco caricata a esposa dele, que tá triste, mas não tá tão triste, e aí tá com raiva do Braddock. Não gostei tanto dos diálogos. Eu acho que essa cena não funcionou tanto pra mim. Mas então, o Geninho, ele tá em um outro lugar, ele tá numa praia, muito triste pela morte do seu pai. A sua irmã chega lá pra consolar ele, e ele fala que vai se vingar, e que ele vai atrás do Braddock. Depois a gente vai ver ele lá no hospital com o PQD, eu vou falar um pouco do PQD mais pra frente, mas já dá pra ver que ele tá ali se movimentando, fazendo movimentações para essa vingança. Talvez ele assuma, né, esse lugar do Curió, e aí o embate seja entre eles, que são considerados irmãos, né? Também eu acho que pode ser uma saída muito interessante, apesar de eu achar a imagem e a figura do Curió um pouco mais forte. Mas então, o Braddock assume tudo, e todos os que trabalhavam pro Curió chegam até ele com o rabinho entre as pernas, né? Eles chegam com medo de uma retaliação, com medo de represália. Mas o Braddock não faz isso. Ele fala que depois vai conversar com esses bandidos que querem entrar, né, pro lado deles. E tem um que, inclusive, decide sair dessa vida, decide seguir em frente, tomar um outro rumo para a vida. E o Braddock acaba até aceitando. Então dá pra ver ali que ele pretende ser um pouco flexível. Tanto que depois, lá mais pra frente, ele fala que quer a Cidade de Deus exatamente como era antes. Uma coisa que eu gostei desse episódio foi que eles fizeram algumas referências ao filme, né? E são referências que só quem assistiu o filme, gosta do filme, vai saber. Como, por exemplo, tem um momento em que um garoto tenta roubar uma coisa lá da Associação de Moradores, né? Com a Cíntia e tudo mais. Ele pega um aparelho, ali que parecia um computador, e tenta fugir, mas é surpreendido ali pelos capangas do Braddock, que levam ele até, né, o Braddock. E aí, chegando lá, eles precisam aplicar uma punição para esse garoto que roubou. Afinal, lá na Cidade de Deus, eles não roubam entre eles, né? Aí mostra o momento em que, lá no filme, o Zé Pequeno acaba punindo a gangue da Caixa Baixa, que são os garotinhos que roubam ali enfim, o comércio e tudo mais. E aí tem a cena icônica do tiro na mão ou no pé, e aí acabam atirando no pé de um garotinho, que é o próprio Pezinho, né? Um dos personagens que está na série agora. É o mesmo ator, inclusive. Eu tinha falado isso no meu vídeo anterior. Eu acho maravilhoso eles terem trazido o ator de volta para reviver esse personagem. E aí, nesse momento, tem a narração do Buscapé falando que o Pezinho poderia fazer uma outra escolha. E ele, de fato, faz uma outra escolha. Afinal, ele sofreu aquilo e ele não quer repetir, né, com a outra criança. Então, eles perguntam por que essa criança está roubando, e ele fala que ele quer para comprar um tênis, né? Ele queria vender esse aparelho. E aí o Pezinho fala que se ele trouxer o boletim
da escola e tiver com notas boas, ele vai ganhar esse tênis. Então é um modo de incentivo ali para ele estudar e deixar de roubar. Eu achei isso interessante, eu gostei bastante. Apesar da atuação do garotinho nem, sério, chegar perto do que foi a atuação das crianças do filme, mas eu acho que o contexto da cena foi muito legal e foi uma homenagem ali, tanto ao Pezinho quanto àquela cena que marcou muito o filme. Então agora falando de alguns outros personagens que estão coexistindo ali paralelamente ao que tá acontecendo na Cidade de Deus. A filha do Curió, como eu falei, ela tá de luto, mas ela quer lutar. Sim, ela luta ali na academia do Elano, né? Eles fazem artes marciais e tudo mais, e ela quer ir pro campeonato, ela quer ser uma grande lutadora, e enfim. E aí eu tô curioso pra ver como que essa personagem vai lidar com essa morte do pai dela e tendo o Braddock ali como o novo chefe. Tem até um momento ali que eles têm uma interação e dá pra ver que ela tá ali, de fato, com sangue no olho ali. E vamos ver se de repente ela vai tentar se vingar, ela vai se juntar ao Geninho e eles vão ali formar algo contra o Braddock. A Berenice tem ido visitar o PQD lá no hospital, porque sim, o PQD sobrevive, né? Diferente do Curió, o PQD sobrevive, porém, ele acaba perdendo a perna. E eu acho que para ele deve ser muito doido, porque ele lutou no exército, né? Ele foi um soldado, ele participou de guerras muito grandes e nunca aconteceu nada com ele. E aí agora, por uma briga de gangues ali na favela, ele acaba perdendo a perna, então isso eu acho que deve afetar muito a cabeça dele. Tanto que ele quer muito se vingar, assim. E ele fala que o Braddock tirou uma perna dele e ele vai tirar as duas do Braddock. A Berenice já acha o oposto, que ele deve sossegar, que ele deve fugir, ir embora, senão ele vai acabar sendo morto. Mas o PQD não quer nem saber. O Geninho acaba indo lá, dando uma arma pra ele, então ele tá segurando uma arma, mesmo acamado, justamente para de repente algum capanga ali do Braddock chegar, ele vai poder se defender. No final do episódio, a Berenice dá um beijo nele, fala que ama ele e vai embora. E aí a gente tem uma cena muito dramática dela indo embora, inclusive com a música que foi usada lá no filme quando ela acaba se separando do Cabeleira. É uma música muito icônica, que é usada em uma outra versão, mas também é uma homenagem ao filme. E eu gostei muito dessa parte também. E dá pra ver ali que ela de fato se separou do PQD. Ela não vai mais estar nessa situação, não vai mais tentar nada com ele. Ela fez o que ela pôde, mas não há nada que possa ser feito para fazer ele mudar de ideia. Agora, indo pro arco da Leca, ela tá muito insatisfeita com o contrato que ela fez com aquela gravadora e não concorda em nada em trabalhar de graça. E aí ela já tinha, né, dado um esculacho no seu assessor no episódio passado, e aqui ela vai às vias de fato, ela bate nele por, enfim, insultos que ele fez contra ela e, as suas parceiras, né, suas amigas e tal. E depois elas vão ter uma discussão lá de que a Leca agiu por impulso e ela só pensa nela e tudo mais. E mais pra frente no episódio, ela tem uma conversa com a sua avó, que eu achei bem bonitinha, que ela fala que ela quer desistir da vida de cantora, e a avó dela incentiva a ela não parar, então provavelmente ela vai pedir desculpa para suas amigas e tentar continuar ali a sua vida de cantora. Uma das meninas fala, inclusive, que ela meio que tá se auto-sabotando, ela tem medo de bombar, de fazer muito sucesso e sair da Cidade de Deus, como o seu pai fez. Eu achei isso bem interessante, com certeza fez a Leca pensar. Já falando do seu pai, o Buscapé, ou Wilson, né? O arco dele todo é junto com a Lígia, né? Nesse episódio, a Lígia ainda quer fazer essa matéria sobre a mineira e toda essa corrupção que acontece no Rio de Janeiro, e o Buscapé tá ajudando ela. Fazendo as pesquisas dela, agora o faro dela tá em cima do Reginaldo, que é o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Ela acabou notando que em várias fotos tem uma mulher ali que meio que parece estar escondida, está se escondendo. Não dá para ver muito bem o rosto dela, mas ela está com a intuição de que essa mulher pode mostrar um rumo ali para as investigações deles. É então que eles decidem seguir o Reginaldo até um restaurante, e lá eles acabam descobrindo que essa mulher é a Jerusa. O Buscapé acaba até tirando algumas fotos dela e tudo mais, e aí a gente descobre que a Jerusa, ela está em dois lados. Na verdade, eu acho que ela está escolhendo o lado dela. Então, enquanto ela é a parceira e namorada do Braddock, ela também está atuando do outro lado. Tanto que ela está envolvida também emocionalmente com o filho do Reginaldo,
que é um vereador que já tinha aparecido antes, e esse vereador, ele quer a intervenção da polícia e do BOPE lá na Cidade de Deus para justamente tirar o Braddock do poder e acabar com a guerra. E a Jerusa estava fazendo parte desse plano, porque lá na Cidade de Deus tem um momento em que o Braddock vai levar novos instrumentos para a associação. A Cynthia acaba até recusando esses novos instrumentos, falando que as crianças já estão acostumadas com os instrumentos que estão usando. O Braddock fica enlouquecido. E aí que entra um pouco da loucura, né, dessa impulsividade dele. Ele acaba quebrando os instrumentos e a Jerusa manda o fotógrafo filmar tudo. Depois, lá na frente, essas filmagens vão parar na mão da mídia, né? E acaba mostrando esse lado ali do Braddock, e o próprio Reginaldo fala que é necessário uma intervenção. Eu quero só ver como que vai ser quando o Braddock descobrir que a Jerusa tá traindo ele. Ele já tá desconfiado, né? Porque a gente tem a cena onde ele tá fazendo um churrasco para a comunidade, para tentar agradar todo mundo. Inclusive, ele usa muito o barbantinho em vários momentos para tentar fazer uma média ali com os moradores que não tá olhando para ele com bons olhos, não. Eles não gostaram do fato do Braddock substituir o Curió, mas enfim, ele tá tentando ali agradar todo mundo. Nesse momento, o 011 que tava rondando ele, o episódio todo, ele chega lá para cobrar o que lhe foi oferecido em troca de sua traição, que foi assumir a boca, né? O que eu acredito que seja a boca dos APs. Ele queria ser o chefe, falou inclusive que a Jerusa ofereceu isso para ele. E aí o Braddock acaba matando o 011, o que eu achei que fosse acontecer, porque o 011 é um personagem bem descartável, mas o fato dele ter matado foi justamente ele ter traído o Curió, sendo que o Braddock fez a mesma coisa, mas enfim, acaba matando no meio do churrasco e pede pra todo mundo continuar, dá até uns tiros pra cima e tal, enfim, o cara tá maluco, mas ali ele já demonstrou que quem trai acaba morrendo, né? E ele fala isso diretamente pra Jerusa. Então é algo que ela vai precisar se ligar e tomar mais cuidado aí nas suas próximas ações. O Barbantinho tenta até dar um toque no Braddock, né, sobre essa loucura dele, né, de querer fazer todo mundo gostar dele, nem que seja a força, e o Braddock, ele reage de uma forma extremamente agressiva e expulsa o Barbantinho dali, falando que se ele voltar até com esse papo torto, vai até tomar uns tiros. E aí o episódio termina com o Reginaldo, que é o cabeção, né, a gente vê um pouco mais dele nesse episódio, pedindo carta branca para poder fazer o que ele quer, que é mandar o BOPE subir o morro, né, subir a favela e tomar conta de tudo, né, ali acabar até matando o Braddock. Lembrando que o Elano, que é morador da Cidade de Deus e filho da Cynthia, ele é um dos policiais e com certeza vai estar lá também, mesmo contra a sua vontade. Ele não quer ir, né, contra a sua própria favela, e ele sabe que isso pode ter consequências, mas eu acredito que vai ter um embate entre ele e o Braddock. Tem uma cena que me leva muito a acreditar nisso, que é quando eles têm esse confronto ali na metade do episódio, eles acabam até trocando ali umas farpas e tal. Então pode ser que o Elano tenha a missão de prender ou matar o Braddock, e aí a gente vai ver como que isso vai desenrolar nos próximos episódios. O episódio ele não acaba com uma cena tão chocante assim, que vai querer a gente ver o episódio 5, e olhando o episódio num geral, eu acho que ele foi bem morno, assim como foi o segundo episódio, apesar de muitas coisas estarem acontecendo. Eu acho que como estão conduzindo o Braddock pra esse cara insano, ensandecido e tal, apesar que um dos motivos é ele usar muitas drogas e isso deixa ele muito acelerado, né? Eu não sei se eu gostei tanto, sabe? Eu gostava mais talvez da calmaria do Curió e dos diálogos que eles tinham de uma forma melhor trabalhada do que, de fato, essa, enfim, agressão, gritaria o tempo todo, sabe? Analisando até aqui, eu acho que a temporada teve, de fato, episódios bons e episódios medianos. Não tá algo ruim ainda, sabe? Pra mim, eu tô gostando ainda, quero muito continuar, tô animado pra reta final dessa temporada, mas eu acho que esse episódio não foi ali no nível do que é Cidade de Deus, a Luta Não Para. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse episódio. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. Vou sim assistir os próximos, claro, e vou trazer análises sobre os futuros episódios. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!